Palmas são para o Senhor Jesus. Toda honra e glória somente a Ele. Que nós devemos deixar a palavra entrar em nosso coração. Amém, irmãos? Bom dia, irmãos. Que a paz do Senhor esteja com cada um de nós, em nome de Jesus. Que o Senhor nos guie nesta manhã e que o Senhor nos dê bom ouvido para ouvir a palavra que for dita hoje, para a gente aprender e para a gente guardar no coração. Amém, irmãos? Amém. Irmãos, eu queria dar uma palavra, primeiramente, que são duas palavras que eu quero dar. Uma está lá no livro de Tiago, no capítulo 4, e o versículo é o 7. Amém, irmãos? Amém. Esse versículo 7 fala: sujeitai-vos, pois, a Deus, e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Amém. Amém. Sujeitai-vos a Deus, e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. A pergunta, irmãos, é: você quer que o diabo fuja de você? Eu creio que todos vão dizer que sim. E qual é o primeiro passo que eu devo dar, irmãos? É sujeitar a Deus. Amém? Amém. Sujeitai a Deus e resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Imagina isso acontecer. O diabo, os demônios quererem se aproximar da gente e eles fugirem de nós. Imagina isso. A gente não ter esse medo nem essa preocupação dele vir ao nosso encontro. Mas para isso acontecer, a gente tem que estar cheio da presença do Senhor, fortalecido, e aí ele não vai chegar perto de nós. Amém? E qual é o primeiro passo que eu devo dar? É sujeitar a Deus. E como que eu faço isso? Obedecendo a Deus. Amém? Amém. Obedecendo a sua palavra. E é me humilhar, deixando de fazer a minha vontade, para fazer a vontade de Deus. É por aí. Amém, irmãos? Não vamos lutar contra o pecado sozinhos, porque não vamos conseguir. Precisamos nos sujeitar a Deus. Ao invés de lutar contra o pecado sozinho, vamos correr para Jesus. Amém? Amém. É Ele que vai lutar por nós. E é Ele que vai nos ajudar a vencer, porque por nós mesmos nós não vamos conseguir. Então o que eu tenho que fazer? É ficar longe do pecado. Irmãos, eu vou dar um exemplo. Vamos supor que uma pessoa que é alcoólatra, e ela vai lá naquele bar lá onde ele está acostumado a beber todos os dias ali, com aqueles amigos. Ele chega lá naquele bar e ele diz para os amigos: hoje eu deixei de beber, eu não vou mais beber, não quero mais beber. Mas ele continua indo lá todos os dias naquele lugar, lá naquele bar, com aqueles mesmos amigos. Amém. Ele pode até dizer, irmãos, nos primeiros dias, mas vai chegar ou por orgulho, ele não vai aceitar aquela bebida,
porque ele falou, obrigado, então. Porque ele falou, né, não vou beber mais. Mas se ele continuar indo naquele lugar, continuar ali vendo aquela bebida, continuar ali junto com aqueles amigos, vai chegar um dia que ele vai ter uma abstinência. Aí então o pecado vai se aproximar, a tentação. Ele não vai resistir. Então por isso que eu falei aqui, né? Nós temos que ficar longe do pecado. Uma pessoa que usa droga e ela não quer mais, ela quer sair dessa vida, mas ela continua lá naqueles que chamam boca de fumo, com aquelas mesmas companhias ali que usam droga. Como é que ele vai se afastar daquilo ali? Uma pessoa que ela é pervertida sexualmente, promíscua. O que é promíscua? É aquela pessoa que tem relação com várias pessoas. Uma pessoa promíscua. Se ela continuar indo nesses lugares que são promovidos isso aí, o pecado está ali. Então nós temos que fugir disso aí. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Quando nós tentamos lutar contra o pecado, nós não podemos nos aproximar dele. É o que eu estava falando. A palavra diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. E é ele quem traz o pecado até nós. É ele que traz a tentação para nós. E a Bíblia diz que Deus a ninguém tenta. Então não é culpado Deus das nossas tentações. Quem tenta é o diabo. E ele é o nosso inimigo. Ele é inimigo de Deus. E é nosso inimigo porque Deus nos criou a sua imagem e semelhança. E se somos a imagem de Deus, logo Ele nos odeia, porque Ele odeia Deus. E Ele está sempre confrontando Deus por nossa causa. Lá em Apocalipse 12:10, irmãos, diz que o diabo ele nos acusa dia e noite diante de Deus. Ele nos acusa. Mas há um personagem na Bíblia que venceu Satanás. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Amém. Uma pessoa, um homem como qualquer um de vocês, um homem de carne e osso, mas que ele venceu. Irmãos, eu quero que vocês abram a Bíblia no livro de Jó. Obrigado. O livro de Jó, o capítulo 1. E o versículo versículo 20. Então Jó se levantou e rasgou o seu manto e rapou a sua cabeça e lançou-se em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor me deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Amém? Amém. Irmãos, Jó aqui fala que Jó ele era um homem mais rico ali do Oriente Médio, poderoso. Aqui fala assim no capítulo 1, no versículo 2. E era o seu gado 7.000 ovelhas, e 3.000 camelos, e 500 juntas de boi, e 500 jumentas. Era também muitíssima a gente ao seu serviço, de maneira que esse homem era maior do que todos do Oriente. A palavra diz isso, que ele era um homem poderoso.
Ele tinha tudo o que o dinheiro pode comprar. Mas de repente perde tudo. Ele perde os bens, gado e o pior de tudo, ele perde os seus filhos. E mesmo assim consegue glorificar o nome do Senhor. Amém? A pergunta é: será que seríamos capazes de agir como Jó? Depois de haver perdido tudo, não blasfemou contra Deus. Irmãos, nós somos pobres, nós temos pouco e nós conseguimos viver com esse pouco. Agora imagine uma pessoa que nasceu no meio da riqueza, seus filhos tinham tudo, a sua mulher tinha tudo, podia ter a melhor joia, a melhor roupa. Vamos ver nos dias de hoje, uma pessoa rica, que tem os melhores carros, a melhor casa, pode viajar para qualquer lugar do mundo, tem dinheiro bastante, e de repente essa pessoa perde tudo. E aí essa pessoa glorifica o nome de Deus? Por isso que eu digo aqui, que Jó, ele venceu Satanás. O capítulo 2 eu quero ler para vocês, irmãos, a partir do versículo 6. O 1, perdão. Aqui diz aqui um pouco aqui da história aqui, só para a gente entender. Amém. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Isso aqui, vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, eu creio que isso aqui era uma reunião lá no céu, que o Senhor tinha feito ali, e todos ali, os filhos de Deus, seus santos, estavam ali, presentes. E veio também Satanás. Então o Senhor disse: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele. Ele é homem sincero, reto, temente a Deus e desviando-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus debalde? Porventura não o cercaste tu de bens a ele e a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e o seu gado está aumentando na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe, em tudo o quanto tem e verás, se não blasfema de ti na tua face. É isso aqui que eu comentei aqui em Apocalipse, que o diabo está dia e noite diante de Deus nos acusando. Foi o que ele fez. Ele foi lá diante do Senhor e acusou Jó. E ele acusou Jó sem causa, irmãos, porque o Senhor tinha falado que Jó era um homem reto, íntegro, sincero, temente a Deus e desviava-se do mal. Mesmo que não tenha causa para ele nos acusar, mas ele está sempre confrontando Deus. Por isso, ele está sempre, ele é inimigo do Senhor, ele é nosso inimigo por causa disso. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto tem está na tua mão. Somente contra ele não estenda a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. E sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam na casa do seu irmão mais velho, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam
e as jumentas passeam junto a eles. E eis que deram sobre ele os sabeus e os tomaram, e os moços feriram ao fio da espada. E eu somente escapei para te trazer a nova. Estando esse ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os moços e os consumiu. E só eu escapei para te trazer a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse, ordenando os caldeus 3 bandos, deram sobre os camelos e os tomaram, e aos moços feriram ao fio da espada, e só eu escapei para te trazer a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse, estando teus filhos e tuas filhas, comendo e bebendo vinho em casa do seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os mancebos e morreram, e só eu escapei para trazer essa nova. Aqui diz, irmãos, enquanto aquele acabava de falar, chegava o outro, com outra notícia. Então isso não foi uma coisa que aconteceu um dia uma coisa, outro dia outro. A palavra aqui diz, enquanto um ainda estava falando, vinha o outro. Toda essa desgraça aconteceu na vida de Jó, sucessivamente. Aquele versículo que eu li no início, então, o 20, Jó se levantou e rasgou o seu manto, e rapou a sua cabeça, e lançou-se em terra, e amaldiçoou. A palavra diz aqui que ele adorou. Amém? E disse Jó, nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Maldito seja o nome do Senhor. Ele falou isso, irmão? Não. Ele falou, bendito seja o nome do Senhor. Amém? Amém? Irmãos, aqui no capítulo 2, diz assim, e vindo outro dia, em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, um outro dia, numa outra reunião, lá apresentou-se Satanás novamente, porque ele viu que ali naquele primeiro toque ali, que o Senhor permitiu que Satanás tocasse em Jó, Satanás tinha perdido. Porque Jó não blasfemou, Jó adorou. Então ele foi em perseguição de novo. E o Senhor disse a Satanás, da onde vens? E ele respondeu, de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás, novamente, observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele. Homem sincero, o Senhor tornou a palavra a Satanás. Homem sincero e reto, e temente a Deus, e desviando-se do mal, e que ainda retém a sua sinceridade. Havendo-me tu incitado contra ele para o consumir sem causa. É o que diz lá em Apocalipse. Ele nos acusa. Ele foi diante do Senhor e acusou a Jó sem causa. O Senhor falou, tu me citou
Tu veio aqui me perturbar e dizer, toca nele para ver se ele não faz isso, se ele não blasfema de ti. O Senhor falou. Para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse, pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a tua mão e toca-lhe os ossos e da carne, e verás se não blasfema da tua face. O diabo, ele é tentador, irmãos. E ele estava ali, sempre ali, tentando, ele queria derrubar o Jó. E disse o Senhor a Satanás, eis que ele está na tua mão, poupa, porém, a sua vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até ao alto da cabeça. E Jó, tomando um pedaço de telha para raspar com ele as feridas, assentou-se no meio das cinzas. Jó, depois de perder tudo, ainda perde a sua saúde. Deus permitiu, irmãos, o sofrimento de Jó, não por castigo de pecado, mas para provar que o amor de Jó era verdadeiro. Mesmo nós sendo mortais, irmãos, e pecadores, nós podemos vencer o diabo. De que maneira? Sendo grato a Deus sempre, em todas as circunstâncias, não blasfemar do Senhor. Agora, irmãos, eu quero chegar aqui no ponto da mensagem de hoje. Eu falei ali de Tiago, ali, aonde diz, sujeitai a Deus, para a gente vencer o Satanás, sim. Resistir ao diabo, ele fugirá de nós, sim. Nos afastar daqueles lugares que nos levam para a tentação, para o pecado. Ficar longe do pecado também. Mas o intuito aqui dessa mensagem de hoje é sobre a gratidão. Jó foi um homem grato em todas as circunstâncias da sua vida. Gratidão, irmãos. É essa a arma para vencer Satanás. Satanás não consegue vencer uma pessoa grata. E é por isso que ele coloca no coração humano a ambição, a vontade de ter o que não é nosso, o apego ao dinheiro, aos bens materiais. Aí nós somos uma pessoa mesquinha. Ele nos torna uma pessoa mesquinha. E quem tem um coração assim não consegue ser uma pessoa grata. Porque seu coração não tem espaço para gratidão. Irmãos, depois de tudo isso, mesmo com aquelas chagas, ali a Bíblia fala que eram feridas purulentas, com inflamação. E alguns estudiosos que eu pesquisei, que falam que essa chaga, esse sofrimento de Jó, essa doença ainda durou alguns meses. Vendo assim que Satanás não conseguia, o que ele fez? Ele usou a boca da mulher de Jó. O capítulo 2 do versículo 9 diz: então a sua mulher lhe disse: ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Era a última cartada ali do diabo ali. Dizer para a mulher: fala para ele, por que ele ainda retém essa sinceridade?
Fala para ele amaldiçoar Deus e morrer. Era isso que o diabo queria. Para chegar lá, naquela reunião, outro dia, diante do Senhor e dizer: Vice, tu falou que Jó era temente a ti, era reto, sincero, desviava-se do mal, tu viu como ele blasfemou de ti? Era esse o confronto que o diabo queria ter, mas ele não conseguiu. Amém. Olha só o que Jó falou. Mas ele disse: como fala qualquer doida, assim fala tu? Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Ou seja, quando nós temos tudo, aí nós glorificamos a Deus, é isso que Jó quis dizer. Mas quando nós não temos nada, aí nós não glorificamos? Jó chamou a mulher de doida. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? E em tudo isso não pecou Jó com seus lábios. Amém, irmãos? Irmão, se você não é uma pessoa grata, peça a Deus para colocar gratidão em seu coração. Amém. Nós precisamos disso, irmãos. Você que reclama de tudo, nada está bom para você. Quando nós temos um coração grato, quando temos muito, nós somos gratos. Quando nós temos pouco, nós somos gratos. E quando não temos nada, ainda assim, somos gratos. Amém. Amém? É que nem aquele louvor que fala, irmãos: Deus é Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Mas se não for curado, Ele continua sendo Deus, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Se a gente vem aqui na igreja, aqui, Ele é Deus. Mas se você decidir não vir, Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo Deus. Mas Deus, Ele já nos deu tudo o que precisamos, irmãos. Amém, Jesus. Glória a Deus. E a pergunta é: e quando que Ele nos deu tudo o que precisamos? Quando Ele deu seu Filho para morrer por nós. Nós que somos pecadores. Esse é o maior motivo para sermos gratos. Amém? Jesus morreu por nós naquela cruz. Irmãos, para nós concluir, vamos ser gratos a Deus em toda a situação, em todas as circunstâncias das nossas vidas. E é aí que Deus vai provar o amor, nosso amor por Ele. Porque às vezes, quando está tudo bem, saúde, financeiro, quando está tudo bem, é fácil as pessoas dizerem glória a Deus, glória a Deus. Mas aqui, como aconteceu com Jó, imagina, irmãos, perder tudo, perder os filhos, perder a saúde, e mesmo assim Jó não pecou. Por isso que eu digo, este é o personagem que venceu Satanás. Aleluia. Glória a Deus. Porque em nenhum momento ele blasfemou do Senhor. É isso que Deus quer de nós, em qualquer circunstância. Amém. Que a gente tenha um coração grato ao Senhor, grato pelo Senhor. Então vamos pedir para Jesus encher o nosso coração de gratidão. Que possamos sair daqui, irmãos, com essa mensagem guardada no nosso coração, não esquecer. Aleluia. De sermos gratos ao Senhor. Que o maior motivo da gratidão é agradecer a Deus pelo sacrifício que Jesus fez por nós. Amém. Esse é o maior exemplo de gratidão.
Deus enviou o seu Filho único para morrer por todos nós pecadores. Essa é a maneira. Se nós estivermos fortalecidos, cheios da presença do Senhor, o pecado vai vir e ele não vai nos tocar, porque nós temos cheio da unção de Deus, nós estamos cheios da presença de Deus. Então, só assim o diabo fugirá de nós. Quando nós nos sujeitamos a Deus e quando nós resistimos ao diabo, é o que diz a palavra, ele fugirá de nós. Amém, irmãos? Irmãos, essa é a mensagem, irmãos, que eu queria passar hoje aqui para vocês. Que Deus venha abençoar cada um de vocês, irmãos. Em nome do Senhor Jesus.